Fala pessoal, ótima noite a todos. Você que está chegando agora aqui em nossa live, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante aqui, né? Que é como crescer na área da beleza em tempos de crise. Então, se você é profissional da área da beleza ou está pensando em se tornar um profissional dessa área, né, e conhecer aí todas as oportunidades, possibilidades que a área da beleza oferece, fica aqui com a gente que você vai participar conosco, vai poder tirar todas as suas dúvidas. E hoje eu vou conversar com a professora Ingrid, que vai nos contar, como profissional da beleza, né, o que um profissional da beleza pode fazer para aproveitar aí toda essa oportunidade, toda essa, né, mesmo em situações de crise, em situações de pandemia, a gente vai aprender como é que se ganha, né? Como é que se cresce na área da beleza. Essa área incrível, que é cheia de oportunidades, que tem muitas possibilidades de trabalhar, de ganhar dinheiro, né? E a professora Ingrid está entrando aqui, já ela começa a participar aqui com a gente, ela já está acessando a nossa sala. Inclusive a sua experiência, o que ela tem feito. E nós vamos dar muitas dicas também para todos vocês, né, que já atuam na área da beleza. Pro Ingrid chegando. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada novamente. Pois é, a gente está aqui novamente, né? Mais uma live da Escola de Beleza. E a gente quer todo mundo aqui que está nos assistindo nesse momento, fica aqui com a gente, né? Porque hoje a gente vai dar dicas muito importantes para quem é profissional da beleza, para aproveitar esse tempo aí, não ficar parado em casa, hein? Profissional da beleza pode estar ganhando dinheiro agora, mesmo durante a pandemia. Não é mesmo, professora Ingrid? Sim, só tá parado quem quer, né? Em qualquer circunstância, o profissional da beleza tem como aproveitar essa época para angariar fundos e fazer investimentos. E tem muita coisa legal que dá para fazer, sim. Então, professora Ingrid, a gente vai começar, né, agora nesse momento, falando um pouquinho sobre a área da beleza, né? Essa área que a gente está aí é uma área incrível, porque a gente sabe quem já está nesse mercado. Eu já tenho 12 anos nesse mercado e eu digo para você, já enfrentei algumas crises aí, né? Ano de 2009 tivemos uma crise no país. Ano de 2014 tivemos outra crise, 2014 para 2015. Agora, de novo, mais uma crise, assim, uma crise de saúde, a gente sabe disso, né? Mas mesmo nessas circunstâncias, as mulheres, os homens, estão o tempo todo se preocupando o bem-estar, porque esse é o detalhe. A área da beleza hoje, ela não é mais uma área só de dizer assim, eu quero estar bonita. Então, tipo, tá todo mundo em casa, ninguém tá se preocupando com beleza, porque não é só beleza mais. Conta pra gente aí um pouquinho sobre essa visão, né, que a área da beleza ocupa hoje, do bem-estar, da saúde, dos cuidados pessoais, que são tão importantes aí para todos nós. Verdade. Sim, se tornou até mesmo uma questão de saúde mental, né? Algumas pessoas usam os cuidados com o corpo, os cuidados com a pele, os cuidados com a estética para reduzir a ansiedade que o momento traz. Então, muitas pessoas estão, né, passando por essa situação de o que eu vou fazer no isolamento. E muitas delas estão aproveitando esse isolamento para se cuidar. É nisso que entra o profissional da beleza. A gente vai ajudar as pessoas a saber exatamente o que fazer nesse momento. Saber o que elas vão fazer nesse isolamento vai ser importantíssimo para que, quando o isolamento acabar, elas venham para a nossa cabine. Olha que interessante. Pessoal, você que está chegando agora aí na nossa live, eu estou com a professora Ingrid e nós estamos falando sobre as possibilidades, né, as oportunidades de crescimento que quem atua na área da beleza tem agora nesse tempo de pandemia. E se você tem alguma dúvida, você quer aproveitar, pode aqui, ó, acionar esse botão da interrogação, que é o botão da dúvida, da pergunta, e a gente vai respondendo as perguntas de vocês aí à medida que forem chegando, tá certo? Então, agora, professora Ingrid, o que você falou agora me deu assim um insight muito interessante. Quer dizer que o profissional da beleza, o mercado, isso é muito legal, porque a gente precisa estar atento
né? Esse é um ponto de oportunidade de crescimento. Como eu posso servir alguém, como eu posso servir ao outro? Eu vejo muito sob essa ótica, né? De que a nossa profissão, nosso trabalho, ele tem uma função de serviço, de nos colocarmos à disposição do outro, de ajudar o outro a resolver um problema, né? E nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem visto muitas pessoas falando justamente sobre esses aspectos, a ansiedade, né? É aquela sensação de estar preso dentro de casa, de estar ali meio que angustiado até, sem saber o que fazer. E aí vem a área da beleza trazendo essa possibilidade de cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar, né, da sua... sair de dentro de casa para dizer eu vou cuidar de mim, gera esse sentimento de melhora na autoestima, de melhorar todos esses sintomas que vêm aí agregados a esse contexto todo que nós estamos vivendo, é isso? Sim, exatamente. É por isso que nessa época de crise é especialmente a hora em que os profissionais de beleza vão divulgar os seus serviços, que as pessoas estão mais tempo em casa, então elas vão ter mais possibilidades de ver quais são as opções de coisas que elas podem fazer para se sentir menos ansiosas. Então elas não vão procurar saber de notícias sobre o coronavírus. Elas vão procurar distrair a mente. Muitos vão assistir, olhar vídeos na internet, mas com certeza eles têm esse momento também de ir para as redes sociais, Instagram, Facebook, e olhar alguma novidade que tenha. Se nós, que somos da área da beleza, usarmos bem as redes sociais, com certeza nós vamos ter esse alcance agora. Que agora é a hora de a gente, por exemplo, gerar conteúdo de qualidade no Instagram, porque a gente pode ensinar alguma coisa para o cliente e o cliente fidelizar, né? A gente pode, talvez, até mesmo mostrar para ele que tipo de tratamentos ele pode fazer. Se a gente estiver atendendo, que a gente pode atender nesse período, né? Sim. Claro que com os devidos cuidados, né? Houve novas recomendações sobre cuidados e EPIs, mas a gente pode continuar atendendo. Se a pessoa vier, a gente faz aquele protocolo todo para atender a pessoa. Mas caso o cliente não venha, mesmo assim ele não esquece de você. Se você gerar conteúdo de qualidade, ele não vai esquecer, né? E assim que a coisa melhorar, as pessoas vão sentir aquele alívio e muitas delas vão querer até mesmo externar esse alívio se cuidando. Isso é certo. Isso que você está falando é muito interessante, gerar conteúdo. Esse é um ponto muito sério em qualquer área que você atue, né? Por quê? Porque as pessoas estão consumindo muito conteúdo. E agora, nesse tempo, aí é que elas estão consumindo muito conteúdo mesmo. Estão em casa, né? Estão ocupando esse tempo aí, querendo mais informações. Então, isso pode ser uma oportunidade para o profissional da beleza, ele pegar gerar conteúdo e criar um relacionamento com o cliente. Então, a partir desse conteúdo... Sim, com certeza. O profissional da beleza, na verdade, hoje, tirou-se a ideia de que o profissional da beleza só faz prática. Hoje a gente precisa estudar. Então, esse momento é o momento da gente estudar e aquilo que a gente estudar, tudo que a gente aprender, ou tudo que a gente lembrar, a gente passar para o cliente. Isso não vai fazer o cliente se sentir a gente menor e a gente achar que ele vai fazer tudo sozinho em casa, porque não tem como. Isso só vai fazer o cliente criar confiança no nosso trabalho. Aí ele vai pensar, realmente ela ali estudou para isso, né? Ou ele, né? Que tem muitos profissionais da beleza homens agora também. Então, as pessoas tiraram essa ideia hoje em dia de que, eu vou ali na depiladora, a depiladora arranca pelos. Acabou isso. A depiladora hoje tem uma função semelhante à de um dermatologista. Porque as pessoas hoje encaram dessa forma. Eles vão para a depiladora para ser uma psicóloga, né? Para cuidar da pele. Muitos chegam e falam assim, eu tenho um problema de foliculite. E um problema de foliculite a gente não precisa necessariamente passar para o dermatologista. Porque é um problema de pele externo e que pode ser tratado com cosméticos e tem cosméticos apropriados para isso. Então é essa questão que surge, né? Com respeito à pessoa procurar mais conhecimento. A pessoa conhecendo mais a sua profissão e as possibilidades
que aquela profissão traz, de como você pode acabar cuidando do cliente, vai fazer com que esse cliente venha. E você cria também um padrão. Quais os clientes que vão chegar para a gente? É aquele cliente que não liga para eu vou no mais barato. Esse tipo de cliente é eliminado quando você cria conteúdo de verdade. Quando você passa segurança, você vai atrair clientes que dão valor ao seu serviço. Então, em vez deles ficar procurando promoção pedindo desconto, eles vão achar seu trabalho tão maravilhoso. Eu tenho uma cliente, por exemplo, uma médica, que teve uma vez que eu falei assim, eu acho que foi 106. Eu falei, deu R$ 106, vou botar aqui 105. Ela, de jeito nenhum. Ela não quis de jeito nenhum que eu desse desconto para ela. Ela disse que não quer, que é injusto e que o meu trabalho vale isso. Então, é esse tipo de cliente que a gente consegue atrair se a gente tiver um perfil do Instagram legal, a gente atualizar os clientes, fazer com que eles se sintam realmente queridos e cuidados por nós. Show de bola. Muito interessante tudo isso que você está falando, né? Inclusive, agora você acabou de falar sobre Instagram. E a gente sabe que muita gente, né, não sabe utilizar esta rede social tão poderosa para potencializar os seus negócios, os seus serviços. A começar, Ingrid, por quê? As pessoas confundem muito. Por exemplo, né, no seu caso aí, a Ingrid casada, que é casada com uma pessoa, que é filha de fulano, que tem uma vida pessoal, com a Ingrid, que é profissional da área da beleza. E esse é um ponto que precisa ser muito observado pelo profissional. Na verdade, fala um pouquinho sobre isso aí, Ingrid, pra gente. Isso é bem importante, porque assim, ó, uma coisa que eu tenho observado muito é que antes, quem trabalhava na área da beleza, trabalhava na área da beleza como um plano B porque está desempregado. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, as pessoas querem trabalhar na área da beleza, primeiro porque amam, você se apaixona, que é uma área maravilhosa. Segundo, você quer ter mais tempo com a família, porque você tem como fazer o seu horário. E terceiro, você tem ganhos de acordo com a sua produção. Claro que depende do tipo de profissional que você é, não é verdade? Tem profissionais de todos os tipos, né? Alguns são inseguros na hora, por exemplo, de cobrar. Mas é isso que a gente consegue quando a gente vai para a área da beleza. Ter uma profissão importante que a gente ama e a gente ter esse tempo a mais para ficar com a família. Se a gente quiser, a gente trabalha tantos dias na semana, a gente divide o nosso tempo direitinho e as pessoas aceitam e admiram isso. Elas não reclamam, não. Os clientes não reclamam, os clientes não, eu entendo que você só trabalha a partir de terça ou quarta. Para eles, tudo bem. Então, isso é ótimo. Só temos benefícios. Hoje em dia, as pessoas escolhem entrar na área da beleza como uma primeira opção e não como uma alternativa para o desemprego. Verdade. E como é que ela deve usar essa rede social para promover o negócio dela, né? Porque, assim, a rede social, a gente acaba compartilhando a rotina, a vida, é o cachorrinho, é o que comeu, é o lugar que visitou, é o aniversário do sobrinho, é uma comida gostosa que fez, é uma brincadeira. E ali é meio que o nosso lugar de diversão, né? Mas no momento em que você está falando do seu trabalho, falando dos seus serviços, já muda um pouco. Por quê? Porque você precisa tratar ali como seu negócio. Então, não dá para misturar essa pessoa, né? A Ingrid pessoa com a Ingrid profissional da beleza. E isso faz diferença, então, na hora do cliente escolher, por exemplo, porque, né, a gente está falando aqui de crescer na área da beleza. Tem alguém falando aqui que meu áudio está baixo, é isso? Eu não sei por que tá baixo, gente. Eu tô falando bem alto aqui. Eu tô ouvindo normal.
Talvez seja o áudio do microfone do No celular. celular dela. Mas, Sim. vamos lá. Então, a gente tem aí, como eu estava falando, né? Essa questão que as pessoas não entendem muitas vezes que o serviço dela e ela, profissional, representa o próprio negócio dela, né? E que o cliente, ele vai fazer, sim, uma avaliação. Em tempos de redes sociais, ele vai fazer, sim, uma avaliação, né? Aí do seu perfil da rede social, né? Sim. No meu caso, por exemplo, eu escolhi ter duas redes sociais, principalmente Instagram. Eu tenho o Instagram pessoal e tenho o Instagram profissional. Porém, eu acredito que o Instagram que temos profissional, ele não deve ser o Instagram mecânico. Então, eu acredito que a gente pode sim fazer com que o Instagram da gente profissional tenha um pouco do nosso dia a dia para que as pessoas percebam, né? Criem um vínculo com a gente. A intenção é criar o vínculo. As pessoas só vêm para a área da beleza, escolhem o profissional de acordo com o vínculo que elas criam com ele. Uhum. Porque existem muitos profissionais na nossa área. Muitos. Né? Não quer dizer que não tem mercado para todos. Tem. Mas a gente pode criar o vínculo com o cliente. E é isso que a gente faz por meio do Instagram. Então, o que acontece? Ah, não vou colocar nada da minha vida pessoal. Não. Ontem eu fui fazer uma limpeza de pele. E aí, quando eu cheguei, eu falei assim, eu vou postar aqui que eu fiz uma limpeza de pele. Vou mostrar para todo mundo. Gente, eu também me cuido. E fiz isso no meu Instagram profissional. É legal a gente criar essa interação com o cliente, né? Agora é aquela questão. O que a gente não pode fazer? A gente não pode bater boca com pessoas no Instagram. Não é legal. Não é legal a gente mandar indireta para pessoas, né? Ou então fazer comentários sobre algum atendimento, alguma cliente. Tudo exige a gente ter bom senso, na verdade. Quando a gente tem o bom senso, a gente consegue separar o pessoal do profissional, mesmo assim ainda criando vínculo com a pessoa, a gente consegue ter um equilíbrio bem interessante. Com respeito ao Instagram também, o que eu acho legal é a gente criar uma identidade visual. Por exemplo, na foto do perfil do Instagram, tem muitas pessoas que colocam a foto da sua logomarca. Eu acho que dessa forma a gente não cria vínculo com as pessoas. Eu acho que o nosso Instagram tem que ter a nossa foto, mesmo que seja o Instagram profissional. Então eu pego o meu jalequinho, tiro a foto e boto lá no perfil. Entendeu? Isso cria um vínculo. Elas estão falando, então. Com quem vai atendê-las? Exatamente. Não. Quem é essa profissional? Será que eu posso confiar nela? Será que ela é um bom ser humano? Será que ela é uma pessoa dedicada? Tudo isso a pessoa consegue perceber até mesmo na nossa foto do perfil. Se é uma pessoa arrogante ou se é uma pessoa humilde, se é uma pessoa confiante. A gente tem como passar isso. A nossa biografia também vai mostrar muito de quem somos nós. Vamos supor que na biografia eu trabalho com depilação e sobrancelhas. E na minha biografia não tem meu link do WhatsApp. Não é um Instagram de verdade. A pessoa tem. E é assim, ó, gente. Às vezes a gente vê algumas coisas nos outros Instagrams e fala, ai, que legal, eu queria saber fazer aquilo. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu vi que o Instagram poderia ser linkado. Eu achei muito legal. Nossa, Deus, é muito legal. Às vezes a gente pergunta para alguém no Instagram e a pessoa não responde. Mas, gente, às vezes o que acontece é que a gente tem preguiça de pensar. O Google tá aí para isso. O Google diz tudo, né? O Google é a nossa ferramenta. Se você colocar lá como colocar link do WhatsApp no Instagram, vai ter várias maneiras. Leia alguma delas. A gente que é profissional da beleza não pode ter preguiça de ler. Nós precisamos ler para a gente conseguir botar em prática. Então, a biografia precisa ter, por exemplo, o link do WhatsApp da pessoa. E olha, uma coisa que o cliente detesta é chegar lá, comentar e falar, eu queria entrar em contato com você.
Aí a gente que é profissional fala assim, manda para mim mensagem no WhatsApp, anota aí, salva aí meu WhatsApp. O cliente não quer ter esse trabalho. A gente que tem que ter esse trabalho de a gente chamar a pessoa no WhatsApp. A menos que a gente coloque, por exemplo, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de, em toda postagem que eu faço, no final eu colocar, gente, o link do WhatsApp tá lá na bio, é só clicar. E aí a pessoa clica e entra em contato comigo bem fácil. Não precisa salvar meu número, não precisa ter nenhum trabalho desse. Entendeu? Então a biografia da gente precisa de link, precisa ter o nosso nome direitinho, porque às vezes alguns profissionais escolhem nomes não muito estratégicos para o Instagram. A gente pode usar o nome mais estratégico que tenha bem a ver com os nossos serviços. E aí a biografia, dizer quais são os serviços que a gente faz e dizer o link do WhatsApp. A mesma coisa serve para Facebook, né? E o WhatsApp também. O WhatsApp, no meu caso, o pessoal e o profissional, por enquanto, está sendo o mesmo WhatsApp. Por quê? Porque eu gosto de criar essa interação com os meus clientes. Aí, vamos supor, tem um vídeo das minhas sobrinhas dançando. Eu boto lá e aí meus clientes mandam mensagem para mim, que lindas, que maravilhosas. E eu, minhas fofuras. Então, cria essa interação com eles. O que é que eu não vou colocar lá? Um problema da minha vida. Que, na verdade, eu acredito que rede social não é pra gente colocar problema da nossa vida. Não tem necessidade, né? Se a gente tem um problema, a gente conversa com alguém, pessoalmente. Né? E não bota em rede social. Muito melhor. Muito melhor. O que tem de gente aí, não fala assim que de médico e doido todo mundo tem um pouco. Sim. Eu acho que hoje em dia, de psicólogo e doido, todo mundo tem um pouco. A gente pode ter um ouvido, arranjar um ouvido sem precisar jorrar problemas para todo mundo. A gente não precisa ficar dando indireta para os clientes, passar amargura. Não, a gente tem que passar confiança, passar essa confiabilidade de que ele vai se sentir bem aqui, de que ele vai ser bem tratado quando vier presencialmente, de que vai poder entrar em contato comigo a hora que quiser, claro, que com critério. Então, isso aí é a chave. Verdade, muito interessante. E você falou aí um aspecto que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais, né? Que é a respeito dessa impressão que o cliente tem quando ele acessa ali as suas redes sociais. Você levantou alguns valores, né? Que normalmente o cliente procura num profissional, que é a questão da confiabilidade, né? Da segurança, de ele sentir que é uma profissional realmente preparada. O cliente ele já chega preparado hoje, né? No salão ou na clínica, ou enfim, no seu estúdio, onde você atuar como profissional, ele já chega ali sabendo um pouco sobre o que ele quer fazer. E quando o seu Instagram não fala nada, né? Quando o seu Instagram é desorganizado, é bagunçado, mostra muitas vezes a pessoa ali na farra, às vezes até tomando uma, né? No churrasco, de top e coisa e tal. Tô falando assim de coisas que eu vou falar para você. Eu, muitas vezes, para contratar, né, profissionais para minha empresa, né, daí para a escola, professores mesmo, inclusive você foi uma das que passou por esse critério, diga-se de passagem, né? Eu vou ali nas redes sociais e observo. E a depender do que eu encontrar, eu nem convido para um processo seletivo. Então, se eu, como empresa, como contratante, né, eu faço isso, imagine o cliente que vai pagar também pelo serviço. Então, explora um pouquinho mais isso aí. Fala sobre o que é, na prática, que pode ser feito para causar essa impressão, né, de confiabilidade, de segurança, essa impressão aí do profissional de qualidade, realmente profissional, né, com P maiúsculo. Embora algumas pessoas ainda tenham um pouco de preguiça de ler, de se inteirar nas coisas, só que hoje em dia o cliente já sabe o que esperar da gente. Ele vai lá no Google e pesquisa o que uma boa depiladora faz, o que uma boa designer de sobrancelhas faz. Ele sabe que se ele chegar aqui e o material não for descartável, que a pessoa não é uma boa depiladora, ele já procura. Já olha se a termoceira tá limpa.
que a pessoa hoje em dia, ela já sabe, principalmente agora, com essa pandemia. Todo mundo agora fala sobre biossegurança, Verdade. né? Então, os profissionais que não fazem uso de EPIs agora estão passando um sério sufoco. Alguns nem sabem trabalhar, né? Com os EPIs, diga-se de passagem. Ah, eu não consigo trabalhar com luva. Aí eu falo, eu não consigo trabalhar sem luva. Então, o cliente sabe exatamente o que ele vai, né, procurar no nosso espaço. Isso vai determinar se ele vai vir uma vez só, talvez nem faça o serviço, e vai determinar também se ele vai voltar outras vezes, vai fidelizar, e aí vê que você se preocupa com ele. Tudo isso aí faz muita diferença. Muita mesmo, porque eles sabem o que a pessoa precisa ter O que indica como profissional. lá na rede social do profissional que ele cuida desses detalhes, né? Que ele dá atenção a esses detalhes. Dá algumas dicas para gente. Muito boa pergunta. Essa questão que eu falei sobre criar uma interação com o cliente, a gente pode mostrar para o cliente o nosso espaço. Nós podemos mostrar para o cliente os nossos produtos. Gente, a gente não vai estar ensinando o cliente o que fazer se você mostrar o produto que você usa. Eu já ouvi falar de alguns profissionais que às vezes trocam as embalagens dos produtos. Gente, não precisa disso, porque senão o cliente ele pode acabar pensando que você fez alguma solução caseira. Entendeu? Então eu acho a marca seria isso? Para não mostrar a marca, porque acha que a pessoa, sabendo a marca, vai encontrar em loja de cosmético e vai usar em casa sozinho. Mas tem certas coisas que o cliente não sabe fazer sozinho. Ele não vai saber fazer uma marcação na sobrancelha, deixar as duas sobrancelhas simétricas sozinho. Ele não vai. Ele não vai aguentar puxar a cera se ele colocar no corpo. Entendeu? A pessoa não vai fazer um alongamento de unha sozinha. É muito difícil você conseguir fazer, a menos que você estude para aquilo. E ele vai pensar, meu Deus, para que eu parar para estudar isso se eu posso pagar ali rapidinho para ele? É melhor ele fazer o trabalho dele para conseguir o dinheiro para eu e você na profissão da beleza. E aí, quando ele chega lá, que seus produtos estão todos com a embalagem bonitinha, qual é a oportunidade que a gente tem? De falar para a pessoa, olha, o que eu estou usando aqui em você tem tal e tal ativo. Eles são ótimos por causa disso e daquilo. Pronto, a gente conquista. Uma coisa, por exemplo, que eu gosto de fazer. Algumas clientes têm uma vermelhidãozinha maior do que outras quando fazem, por exemplo, a sobrancelha. Não só na sobrancelha, em outras áreas também. Mas algumas têm nas sobrancelhas. E aí eu comprei 2 esferas de cromoterapia. Essas esferas são excelentes. Além de tudo, a gente pode usar elas geladinhas, que tem esse efeito calmante, e fazer movimentos de massagem. Pronto. Aí quando eu chego com as esferas, chega aquele faz assim, ó, fecha os olhos para relaxar. Porque é uma coisa muito boa. Aí eu gosto de falar para a pessoa, se eu falar para a pessoa da esfera, não quer dizer que ela vai deixar de fazer a sobrancelha comigo. Ela vai voltar. Aí eu falo, olha, a cor azul é uma cor calmante, é uma cor que passa, né, ajuda com inflamações e tal. E aí a pessoa fica apaixonada. A gente tem realmente que ter rótulos, cliente o que está passando para a cliente. Né? Então, tudo isso ajuda a gente a ter essa confiabilidade dos clientes. Tudo isso faz muita diferença. E na rede social, a gente tem que mostrar nossos clientes. Claro que eles têm que concordar com isso. Para isso serve a ficha de avaliação. Para a gente perguntar, eu posso botar foto do procedimento, alguma coisa assim? Então, a gente vai botar lá fotos de clientes, mesmo que seja uma foto descontraída, você e a cliente, numa paredezinha assim, na sua parede de certificados. Fotos de certificados também são bem-vindos. Mostra que a gente se empenha para estudar. Foto explicando algum produto que a gente usa. Olha, gente, esse gel calmante que eu uso aqui,
ele tem tal e tal ativo, é tão legal, a sensação tão refrescante depois da depilação. Entendeu? A gente pode fazer isso. Isso dá até para o cliente aquela vontade enorme de chegar de ir lá só para experimentar o uso do gel calmante após a depilação. Especialmente se ele já for cliente de alguém, né? E vamos imaginar que a depiladora que cuida desse cliente, por exemplo, não usa o gel calmante refrescante ou não tão refrescante quanto ela imagina que o seu, né? Pelo que você falou do gel, gerou aquela expectativa e tal. Aí ela quer ir lá e dizer, não, eu quero experimentar agora esse gel calmante. E ela não vai na loja para experimentar o gel, ela vai no seu espaço para experimentar o gel, porque o que você está falando aí, Ingrid, fala de um assunto que a gente tem falado muito no marketing, né? Que é o marketing de experiência. As pessoas pagam hoje pela experiência. E você falou aí a respeito das esferas, falou da cor azul, falou do gel calmante, falou dos produtos, dos efeitos que eles trazem. E a gente vê que realmente falta muito um ponto que é, aliás, dois pontos que eu tenho observado no que você tem trazido aqui pra gente, né? Que falta aos profissionais, né? Vamos dizer assim, o interesse de estudar, de conhecer e também o interesse de criar, né? Alguém falou aqui mais cedo sobre criatividade. Inclusive, tem uma pergunta aqui, né, que eu quero aproveitar e já fazer logo, antes que passe, porque a gente já conversou aqui umas 2 ou 3 coisas depois que eu vi essa pergunta, né? E eu quero trazer essa pergunta aqui que eu achei muito interessante. A pessoa perguntou o seguinte, a Jéssica. Jéssica, obrigada por sua pergunta. Aliás, quem tiver pergunta, manda aqui pra gente no chat ou aqui na interrogaçãozinha. Eu prefiro que seja na interrogação, tá certo? Para que a gente possa trazer aqui, aproveitar a professora Ingrid para responder essas perguntas pra gente, tá? Porque aqui nós estamos falando sobre como crescer, né, na área da beleza, aproveitando esses momentos de crise. O momento de crise é um momento de oportunidade, é um momento em que a gente pode promover crescimento também. Por que não? Quem disse que na área da beleza você fica vai na onda, né, da crise? Enquanto está todo mundo parado, está todo mundo fechado, você pode trabalhar no seu espaço, atendendo o cliente na casa dele, claro, seguindo todos os protocolos de cuidados, né? Mas dá para continuar trabalhando. E isso é legal. Agora vamos para a pergunta, tá certo? Parcerias com blogueiros ou digitais influencer. O que você acha a respeito? Você já fez alguma? É uma boa pergunta. Não, nunca fiz. Já me propuseram. Eu não tive interesse. Eu acredito que os digitais influencers são para públicos. Então, os digitais influencers, por exemplo, que tem perto de nós, eu não vejo em nenhum... Não sei se existem mais que eu não conheça, tá? Mas eu não vejo nenhum deles que siga uma proposta mais ou menos do que eu espero de uma parceria. E também, o que eu penso muito assim, em um modo como eu vejo as coisas, às vezes eu acho que as outras pessoas veem como eu, tá? Pra mim, digital influência não me influencia em nada. Eu fico pensando, tipo, ai, como aquele produto deve ser horrível e a pessoa tá ali dizendo que é lindo. Pode acontecer. Porque já aconteceu de eu saber que um produto é muito ruim e a digital influencer tá lá falando que tá maravilhoso, às vezes até nos vídeos tá mostrando, tá claramente mostrando que aquilo tá horrível. E a pessoa continua falando, sabe? Então eu acredito que as melhores digitais influencers da gente são as nossas clientes. Eu gosto de fazer uma coisa, a Dona Rosa já sabe que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer perguntas específicas e registrar isso. Faço isso com as clientes e faço isso com os alunos. Em vez de perguntar assim, ó, gente, o que você achou do atendimento? Você gostou do atendimento? Quando você pergunta isso, você dá a possibilidade da pessoa de dar 2 respostas. Ou sim, ou não. Então, em vez de fazer essas perguntas, eu faço perguntas tipo,
Teve alguma coisa no meu atendimento que você nunca tinha visto antes? Essa coisa que você nunca viu antes foi positiva ou foi negativa? Em algum momento você se sentiu desconfortável? Ou teve algo aqui que faz com que você queira voltar aqui mais uma vez? Essas coisas que as clientes vão falando, eu gosto de registrar. A gente registra. Quando a gente registra, a gente coloca no Instagram. Esses são os melhores digitais influencers que a gente pode ter. Porque a pessoa vai perceber que eles não foram coagidos a falar aquilo. Entendeu? Muito bacana, muito interessante. Ouvir o cliente falar, né? Já dizia o poeta que a melhor propaganda é a boca a boca, não é verdade? Sim. Não tem melhor. Não tem propaganda melhor do que o boca a boca. Nunca. E assim, ter clientes que foram indicados por alguém até nos livra de algumas situações inconvenientes. Até você como profissional, até eu como profissional, acabo tendo uma noção do que eu esperar daquele cliente. Entendeu? Sim. Quando um cliente vem de indicação do outro, ele não vem, por exemplo, se estressando com o preço. Ele já sabe, a pessoa já falou que vale a pena. E às vezes, quando você coloca um preço, a pessoa não sabe o que aquilo inclui. Um exemplo, como eu falei na estante, o design de sobrancelhas. Eu coloco as esferas de cromoterapia, uso as esferas, faço esfoliação. Então, tudo isso aí agrega valor ao meu serviço. Mas se alguém que não conhece nenhuma cliente minha, vamos supor, chegar e ligar para mim e falar quanto é, qual o valor, e eu falar o valor, uma coisa que pode acontecer, né, é ela chegar e falar assim, ai, sério? Então eu prefiro o cliente de indicação por causa disso, porque ela vai saber que eu agrego valor. Às vezes, até mesmo quando alguém manda mensagem para mim, eu falo assim, ó, dê uma olhadinha no meu Instagram, nos meus trabalhos, e aí eu passo a tabela de preço para você. Que aí a pessoa vai entender o que ela tá pagando. Ela não tá pagando só para arrancar o cabelo dela. Não tá pagando só para aquilo. É uma experiência relaxante. Então a gente tem que passar isso para o cliente, saber passar isso para o cliente. E isso vai ajudar a gente a atrair um público de pessoas que valorizam a gente, de clientes que são valorizadores. Muito legal. Ingrid, a gente tem algumas perguntinhas aqui ainda para fazer, né? Tem pergunta da Paty Gonçalves, da Fabi Isadora, da Laís Santana, né? Da Fabi Isadora também fez aqui duas perguntas para a gente nos stories, quando a gente divulgou aí a nossa live. E agora eu vou perguntar para você, tá bom? Vamos ver aqui a da Paty Gonçalves. A Paty Gonçalves perguntou como têm sido feitos os atendimentos nesse período de isolamento. Muito interessante a pergunta. Ótima pergunta, tá? Algumas adaptações foram feitas para a gente fazer os atendimentos. Uma das adaptações é o uso da Face Shield, que é aquela máscara, né, incolor, que coloca na cabeça. É uma pena que eu não tô lá na sala, era pra eu ter ido pra lá, senão eu mostrava pra vocês. Aquela máscara é horrível, né? Eu imagino que deve ser horrível. Gente, é horrível aquilo. Mas a gente respira e usa porque, assim, o cliente percebe que a gente tem cuidado. Tipo, eu não deixo nenhuma porta fechada para evitar que a pessoa pegue na maçaneta. Olha que tem? Sim. Lá na frente do meu espaço também tem uma caixa onde a cliente vai deixar os pertences dela. E eu já aviso isso com antecedência. Olha, se você vier com alguma coisa, você vai deixar na caixa lá fora. Incluso o celular. Quem é cliente minha, coloca aí. Se não é verdade isso que eu tô falando, eu tô deixando até celular lá fora. Então, aí a pessoa também entra assim. Quando a pessoa entra, a primeira coisa que ela faz é lavar as mãos. Já deixo a pia e, como eu falei, a pessoa não toca na maçaneta. Eu já deixo tudo aberto. E aí só eu mexo. Uma outra coisa, jaleco descartável. No momento, é necessário a gente trabalhar de jaleco descartável, principalmente se for serviço de depilação. Você tá tendo que trocar. Jaleco descartável. Isso.
Exato. Por quê? Porque já foi comprovado que o vírus, ele se aloja nas coisas. E até no ar, ele tem uma ação de 3 horas. Entendeu? Então, se a gente tiver né? A gente tendo esse contato com a... Aí, Laís tá falando verdade, ó. Verdade que eu tô falando, é isso mesmo. Porque a gente tem que se proteger, sabe? A nossa necessidade de trabalhar não deve ser maior do que o nosso amor à saúde. E não é só a minha, é a saúde do cliente também. Não importa se o cliente não liga. Não importa se ele não liga. Eu tenho que me preocupar com a minha saúde e com a dele. É a minha obrigação. Então, eu vou usar o jaleco descartável, que é uma recomendação agora, né? É o jaleco descartável, já estou usando. As de antes continuam valendo. Touca. Gente, olha, não é hora de a gente pensar no cabelo ficar bonito. Não é hora. Pelo menos Rola o cabelo lá, escova para durar mais. Hã? atendimento. Exato, na hora do atendimento não é hora da gente ficar pensando em cabelo tá bonito, cabelo tá assim, cabelo tá assado. O vírus também pega nos cabelos. É tanto que eu tenho uma amiga que tá lavando cabelo quase todo dia que ela trabalha na área da saúde. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, as recomendações de antes para agora valem também. Touca, máscara. Máscara. Todo mundo já sabe, né? Que não tem como trabalhar sem máscara agora. Ah, embaça o óculos. Tira o óculos. Se você for míope, vai conseguir enxergar porque você vai estar mais perto da pessoa. Pronto. Mas não tem desculpa. Bota um ventiladorzinho perto, alguma coisa assim. Então, luvas também a gente tem que usar. Então, as recomendações são essas. A gente ter, né, os papéis, por exemplo, quando a pessoa lava as mãos, eu não coloco toalhinha. Eu coloco papéis descartáveis. São papéis descartáveis, se a pessoa precisar de mais alguma coisa, fazer o máximo para tudo ser descartável. As sandálias são deixadas na porta, a pessoa entra sem sandália, sem sapato, né? E aí tem que ter o cuidado, né? De estar tudo limpinho, o chão limpinho, a maca limpinha, a maca bem higienizada. Se possível, a gente fazer isso na frente do cliente, que o cliente vai perceber que a gente tem esse cuidado e pronto. Então a gente tem que... Esses cuidados são importantes. Show. Vamos para mais perguntas aqui que tá chegando mais, né? Então, vamos aqui. Vamos lá. Como é possível conseguir emprego em salão de beleza sendo designer? E aí? Olha, se você tiver... Quem foi que falou isso? Eu não vi aqui o nome da pessoa. Não, tá aqui nos questions, né? Aí não tá no comentário. Ah, entendi. Ah, tem como mostrar aqui, eu acho, essas perguntas. Mas tem alguma função, depois a gente olha essa função. Então, essa é uma pergunta ótima. O que acontece? Dona Rosa também vai concordar comigo, vai dizer se foi verdade, tá? Uhum. Quando você tem um Instagram bonito mostrando o seu trabalho, uma rede social bonita mostrando o seu trabalho, você se torna uma pessoa vista. Quem não é visto não é lembrado. Você não vai precisar colocar currículo em vários lugares. Às vezes os empregos vão até você. Verdade. Que foi no caso, por exemplo, da escola. Que agora eu tô dando aula, não foi, Dona Rosa? Exatamente. Eu fui convidada, por quê? Pelo meu Instagram. Então, acontece isso, acontece muito. Eu já recebi mais ou menos umas 3 propostas de trabalhar em clínicas de estética. No meu caso, não era o que eu estava pretendendo no momento. A ideia de dar aula para mim foi bem melhor, porque é uma coisa assim, quem me conhece sabe que eu nasci para ensinar. É assim, sabe? Parece que casou bem. Mas trabalhar nas... Hã? É algo que te realiza, né? Isso, eu gosto muito e é muito legal. É por isso que minhas aulas todas, as alunas, qualquer coisinha que as alunas façam que eu vejo que ficou bem feita, aí eu fico toda besta, derretida. Mas é isso. Quando você tem uma rede social legal, quando você tem uma rede de clientes também, assim, você tem que atrair as pessoas. Um exemplo. Muitas das minhas clientes não se depilavam com cera antes de mim. Eu convenci elas a depilar com cera.
E ela Então, a gente pode angariar clientes assim. Gilete normal, algumas nunca tinham pensado na possibilidade de depilar com cera. Mas de tanto eu falar dos benefícios, de ficar, não, porque essa questão, por exemplo, questão de dor, dói. Mas todo mundo sente algumas dores e ninguém morre por causa disso. E um outro detalhe é que a gente tem como fazer com que aquele momento de dor não se torne traumático. A gente pode amenizar os efeitos da dor, né? Trazer um pós-depilatório mais relaxante para que a pessoa se sinta cuidada. Então ela não vai, a dor vai ficar lá distante, sabe? Como último recurso a pensar. Então, para a gente conseguir um trabalho, por exemplo, num salão de beleza, numa clínica de estética, algo assim, seja vista. Seu trabalho tem que ser visto. Ah, mas eu não tenho um monte de clientes para encher meu Instagram de fotos de antes e depois. Não precisa. Coloque postagens que ensinem alguma coisa. Que mostre que você sabe, que você entende do assunto. Entendeu? Eu acho que ficou bem respondido, não foi? Volta àquele ponto que nós conversamos logo no início da nossa live, que é a respeito do conteúdo, é você produzir conteúdo, é você falar, né, sobre a sua atuação, sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, né, mostrar o seu espaço, gerar conteúdo. Isso vai movimentar a sua rede social e vai também atrair as pessoas que você quer atrair, porque tem isso também. Que tipo de cliente você quer atrair? Então, as suas postagens precisam estar condizentes com esse perfil de cliente, para que você possa ter os clientes que você quer atender, né? Se você se você quer um cliente que gosta de pagar bem, que valoriza um bom trabalho, que valoriza um profissional dedicado, um profissional que se preocupa com os detalhes, né? Então ele vai pagar e você precisa falar para ele que você é esse profissional. É a história do se vender, né? De mostrar que você é. Ele vai perceber. Verdade. Exatamente. Tem mais pergunta aqui, hein? Senão a gente não consegue responder todo mundo, mas vamos lá. Como conseguir clientes mesmo com a grande quantidade de profissionais no mercado? Essa é uma excelente pergunta também. Ótima pergunta. E, na verdade, muitas das perguntas que a gente está tendo aqui hoje revelam uma coisa em comum. É a pessoa talvez não ter essa preocupação de se destacar. A nossa preocupação é se destacar. Se destacar significa ser arrogante? Não. Nós podemos ser humildes e modestos e, ao mesmo tempo, nos destacar. Como? Trazendo, né, à tona aquilo que é autoridade. Sim. Então, se uma cliente chega para mim e pergunta, Ingrid, eu queria que você depilasse a barba do meu marido. Eu vou falar assim, ó, a depilação de barba não é liberada pela Anvisa. Está avisada. Então, ela percebe que você tem esse cuidado, que você procura saber das coisas, que você se atualiza, que você, sabe? E assim, o que é que o cliente gosta? O cliente gosta de ser mimada. Então, o que é que eu faço de vez em quando? As minhas clientes que estão aqui também vão dizer a mesma coisa, tá? Se são verdade ou não. Eu gosto de, às vezes, criar mimos para as clientes. Eu quero que elas saibam que eu sou grata a elas. Uma vez, por exemplo, eu peguei um óleo de rícino e coloquei em alguns potinhos, comprei embalagens, coloquei o óleo de rícino e dei um pentezinho para cada uma. Todo mundo que fez a sobrancelha naquele mês recebeu. Todas as clientes fixas receberam. E aí eu boto aquele textinho agradecendo e tudo mais, sabe? Porque assim, é o cliente da gente é o nosso patrão. A gente tem que dar muito valor para ele, ele tem que perceber isso. Então, esses tipos de mimos, mesmo que não seja esse mimo, pode ser outra coisa. Para as clientes de depilação, por exemplo, eu dei um saquinho de argila para elas usarem, né? Então, tudo isso aí chama a atenção da cliente. Se não for isso, gente, pode ser nem que seja uma bala. Você pega numa folha de papel A4
imprime um texto de agradecimento bem especial. Você pense mesmo no tanto de coisas que você já conseguiu. A cliente que lhe possibilitou fazer isso. Se você está trabalhando, é a cliente que lhe possibilitou isso. Então, a gente agradece com toda a sinceridade, imprime aquilo em folha de papel A4, várias, corta, grampeia junto com a balinha. Isso aí vai fazer sua cliente perceber que você realmente valoriza ela individualmente. Não é verdade? Chama a atenção da pessoa, a pessoa se sente amada. É uma consideração muito grande quando a gente mostra preocupação com o bem-estar da pessoa também. Eu trouxe até uma coisa para mostrar para vocês, tá, gente? Uma coisa que eu fiz, que eu acredito que no momento de crise foi uma boa ideia, porque minhas clientes sabem que eu gosto de cuidar delas e eu percebi que muitas delas eu dou algumas recomendações e elas ficam, às vezes, sem saber o que comprar. Por exemplo, às vezes eu falo para elas, olha, esfoliar o corpo é ótimo, renova as nossas células, você tem que fazer isso uma vez na semana, pelo menos. E aí a pessoa, eu compro qual? Aí o que foi que eu fiz? Que eu acho que pode ser uma boa sugestão para momentos de crise. Eu fiz um kit, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse kit é um kit com fracionados. Então, a cliente não tem mais desculpa, por exemplo, para não ter um esfoliante. Porque aqui eu já passei para ela. Coloca a validade bonitinho, né? Aí tem a bucha vegetal, tá vendo? Aí tem o potinho também de dolomita, que é um tipo de pó mineral que a pessoa pode aplicar na pele, semelhante à aplicação de uma argila. Aí eu coloquei aqui também uma escovinha, ó, o óleo de rícino, já conhecido, a escovinha. E um gelzinho calmante que previne pelos encravados e foliculite. Olha. Então é um cuidado. É um cuidado com a pessoa. Aí eu coloco aqui, ó, que quando a pessoa adquire esses fracionados, ela adquire também como se fosse um manual de instruções. Mostra para que serve cada produto e quais os ativos e propriedades desse kit, de cada produto que tem desse kit. Isso é muito bom. Tem uma boa aceitação. E eu acredito que até as meninas se sentirão aliviadas por não ter que escolher ainda. Entendeu? Então a gente pode fazer isso para os clientes e eles pagam tranquilo, né? Num momento desse, eles estão com mais tempo de se cuidar em casa. Então isso aqui eu acredito que foi uma boa ideia. As meninas aí vão dizer que se foi ou não. Porque eu acho ótimo. Minhas clientes aqui, ó, tá provando para vocês se o que eu tô falando eu faço ou não. Verdade, já tem vários comentários aqui, é porque não tá dando tempo de ler todos, né? Mas não tá dando de ler aqui ao vivo, mas eu tô lendo todos os comentários que estão rolando aqui na tela. Tô adorando, né? Já tem cliente até conversando uma com a outra aqui. Tá muito divertido. É ótimo. E tem mais pergunta aqui, inclusive Laís Santana, que tá na nossa live, né? E ela já perguntou aqui nos questions e já mandou a pergunta dela aí também. A gente vai responder sua pergunta, Laís. Como o cliente pode contribuir com sua designer? Ou seja, ela quer saber como é que o cliente... Ela até botou de novo aqui no comentário. Deixa eu ler aqui o que foi que ela botou no comentário. Minha pergunta foi, como nós clientes podemos colaborar com o seu designer? Então, o cliente pode colaborar com a profissional? Com certeza. Uma das coisas que o cliente pode fazer é não sabotar o trabalho da gente. Tipo, fez a sobrancelha, ficou linda, e no outro mês a cliente mete a mão e faz um buraco. Aí é sabotagem. Aí se alguém perguntar pra ela quem é a sua designer e você falar que sou eu, aí eu digo pras meninas, sabe o quê? Quem mexeu na sobrancelha, se falar que eu sou a designer, ó, ainda prometo até tapa. Porque acaba sabotando o trabalho da pessoa. Embora a gente esteja falando em tom de brincadeira, mas é porque realmente acontece. Isso, o que é que a gente pode fazer? A gente tem que mostrar pra pessoa que é importante ela ter esse tipo de cuidado, né? De quando falar para as pessoas, de ter noção de que aquilo realmente é um trabalho nosso e feito da última vez por nós, né? Então, uma das coisas que a cliente pode fazer é não sabotar o nosso trabalho, meter a mão, fazer alguma coisa.
Outra coisa que a cliente pode fazer para ajudar no nosso trabalho é seguir nossas recomendações. Por exemplo, no caso de sobrancelha, pentear as sobrancelhas, hidratar. Gente, a mesma hidratação que a gente coloca nos nossos cabelos, né? A mesma entre aspas. Assim como os nossos cabelos da cabeça precisam hidratar, os nossos fios das sobrancelhas também. E a gente pode usar óleos, por exemplo, óleos extra virgem, tá, gente? Óleos vegetais puros. A gente pode usar para hidratar a nossa sobrancelha. Clientes de depilação, o que é que podem fazer? Esfoliar a pele, porque aí quando vier depilar não vai estar cheia de pelo encravado e eu ficar desesperada, né? Até porque na hora da depilação eu não posso fazer uma esfoliação, são duas agressões ao mesmo tempo, então não dá, né? Então a cliente pode contribuir seguindo recomendações. Agora, para a cliente saber quais são essas recomendações, nós profissionais temos que ter esse interesse na cliente e no bem-estar dela, na beleza da pele dela, e também ter disposição de ensinar para a pessoa. Não é um tempo perdido, de jeito nenhum. Muito interessante. Ingrid, recapitulando aqui um pouquinho para quem chegou por agora, né? Nós estamos falando nessa live sobre como crescer, como o profissional da beleza pode crescer nesse tempo aí de crise, em tempo de pandemia. E aqui hoje nós já falamos a respeito dos cuidados que tem que ter com as redes sociais, né? Demos várias dicas. Quem chegou agora, não se preocupe, a gente vai deixar a live gravada, então se quiser depois é só voltar no nosso Instagram e assistir. Ela fica durante 24 horas aí, né? E você vai poder pegar todas as dicas que nós demos aqui, mas assim, só pincelando rapidamente essas dicas, né? Nós falamos sobre ser um profissional atualizado, movimentar o seu Instagram, saber se relacionar com o seu cliente, ter uma rotina, né, de relacionamento com o cliente, de postar nas redes sociais, de gerar conteúdo para colocar nas suas redes sociais, dar mimos para os clientes. Mas tem uma coisa que a gente não falou aqui ainda e que eu acho que é muito importante a gente falar, né? Que é a respeito... Claro, a gente falou de alguma maneira, né? Que é sobre o profissional estar atualizado, ele está o tempo todo, né? Acompanhando as tendências, acompanhando o que está surgindo de novidade, porque o cliente gosta de um profissional que está acompanhando essas tendências e gosta também quando o profissional tem novidade, né, para entregar para o seu cliente. É ou não é verdade? Fale aí um pouco a respeito disso. Exatamente. Algumas novidades que nós podemos, né, passar para o cliente são as coisas que a gente já falou, né? De ter alguma coisa que agregue valor ao serviço. Só temos 2 minutos. Pronto. Uma outra coisa que nós podemos fazer é proporcionar algum serviço que seja relaxante para a pessoa. Principalmente, por exemplo, os clientes de depilação. Eles têm a necessidade de cuidar mais da pele e nós podemos ajudá-los a fazer isso e, ao mesmo tempo, proporcionar um momento relaxante para eles. Uma das formas é um serviço que é pouco difundido, mas que agora no mercado está entrando, está bombando por causa do protocolo dele. Hoje mudou-se o protocolo dele e está valendo muito a pena incluir ele. 1 minuto. 1 minuto? E Está valendo muito a pena incluir ele. Que é o banho de lua. Ou o banho de seda, que tem o mesmo nome de gomagem. Antes a gente pensava em banho de lua fazer na praia, a gente pegar água oxigenada e amônia e passar no corpo. Hoje em dia não é assim. E as clientes sentirão um momento muito relaxante se a gente fizer o banho de lua sem pinicados e ainda cuidando da pele dela, renovando a camada córnea da pele dela. Como a gente tem agora menos de 30 segundos, eu quero primeiro agradecer todo mundo que ficou com a gente até aqui. Tá maravilhoso. Pena que a gente não pode ficar mais, o Instagram não deixa. Mas a gente vai lançar esse curso online, né, com você. E a gente vai lançar agora uma turma especial. Quem quiser mais informações, clica no link que está na nossa bio e vai lá para o nosso grupo que a gente vai dar mais informações. Estamos terminando, uma pena.